Olá, amigos e amigas da Rede Globo. Estamos começando mais um episódio do Globotechcast, o podcast de tecnologia da Globo. E aqui a gente te atualiza de todas as nossas novidades no mundo de tecnologia, agilidade e inovação. Eu sou a Andréia Lame e quero fazer a minha autodescrição para vocês me conhecerem um pouquinho melhor e saber onde é que eu estou aqui num cenário super bonito do Globotechcast, aqui com o fundo do podcast. Eu tenho um cabelo preto médio, na altura dos ombros, sou uma mulher branca, estou com um vestido preto e branco e uma jaqueta jeans. E trago aqui, até o momento, 2 convidadas para falar sobre o Setembro Amarelo, né, e as boas práticas para uma melhor saúde mental. Apesar da gente já não estar mais no mês, a gente quis trazer esse tema também tão importante, né, durante todo o ano. Então, aqui eu tenho Maíra e Jéssica, e gostaria que elas se apresentassem também, fizessem autodescrição para a gente iniciar aqui o nosso podcast. Podem começar. Maíra Blasi, é com você. Olá, bom dia, pessoal. Eu estou na minha casa, estou gravando remotamente. Eu sou uma mulher de 1,65 m. Meu cabelo é preto, liso, mas ele está num coque hoje. Eu sou branca, mas eu estou bronzeada. Eu estou usando um óculos meio caramelo, assim, de grau, sabe? Eu estou com uma blusa preta, branca, colorida, com a laúça, com a estampa da laúça, que é um símbolo do Carnaval de Recife. Isso diz sobre mim também, vou aproveitar para me apresentar brevemente. Eu sou especialista em futuro do trabalho, fundadora da Subversiva, que é uma consultoria que apoia empresas que querem se conectar com melhores práticas de trabalho, em termos de organização do cotidiano, principalmente, que se conectem com esse futuro. Então, metodologias ágeis, autogestão, comunicação não violenta. E dentro dessa perspectiva, eu sou professora, consultora, palestrante, sempre falando e abordando esses assuntos. E já tenho um projeto aí de mais de 2 anos com a Globo, que é o Diálogos Abertos, onde a gente cria um espaço seguro para as pessoas exercitarem tanto a fala quanto a escuta, para a gente entender que sair se comunicando não é só sair falando, a gente precisa cuidar de algumas coisas. E estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, bem animada e curiosa, e grata pelo convite. Obrigada, bem-vinda. Jéssica, com você, sua apresentação, por favor. Perfeito, prazer, o meu nome é Jéssica Gonzalez, eu faço parte do time de estratégia clínica da Wells, eu sou coordenadora de saúde lá, trabalho com saúde corporativa há mais de 10 anos, em especial com programas de promoção à saúde e prevenção de agravo. Me autodescrevendo, eu sou ruiva, baixinha, 1,58 m, apesar de parecer alta na câmera, olhos verdes, pele clara, estou vestindo uma blusa de lã, porque em São Paulo está fazendo muito frio, estou falando de São Paulo remotamente, e é isso, espero que vocês aproveitem bastante, a gente vai trocar muitas ideias gostosas no dia de hoje. Estou com a Globo já vai fazer aproximadamente 1 ano, mas muita gente talvez ainda não me conheça, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente. Perfeito, vamos lá então. E antes de iniciar, eu queria lembrar um pouquinho aqui sobre o que é o Setembro Amarelo, né? Uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, junto ao Conselho Federal de Medicina, e ela iniciou em 2015. E desde então a gente tem falado cada vez mais, né, sobre esse tema tão importante. E eu já queria direcionar a primeira pergunta para a Maíra, né? Maíra, conta aí pra gente, quais os principais desafios enfrentados pelos profissionais de tecnologia no mercado? Acho que você vai falar super bem aí sobre esse tema. Acho que a gente traz esse recorte dos profissionais de tecnologia, né? Mas é importante trazer, às vezes, um cenário brasileiro no que a gente está incluído e que vai se refletir nesses profissionais que acabam tendo até algum nível de privilégio quando a gente fala em relação ao restante do Brasil. A gente fala o Brasil está no topo, entre o 2º e 1º lugar de burnout e depressão no mundo inteiro, né? Esse dado é muito alarmante da minha perspectiva, e isso vai se refletir no profissional de tecnologia, e eu acho que se reflete nos profissionais de tecnologia de um jeito assim, que se espera desses profissionais, muita criatividade, muita inovação, estar à frente do seu tempo, sendo que o nosso tempo ele é muito acelerado, ele tem um excesso de informação, ele tem... As redes sociais trouxeram um excesso de interações e de estímulos que o ser humano nem foi feito para ter, e eu acho que quem está em tecnologia tem mais essa obrigação. Eu acho que quando você está em umas indústrias mais tradicionais, talvez que as coisas sejam mais rotineiras e que se repitam mais, você não está submetido a essas mudanças repentinas o tempo inteiro, essa obrigação de estar na frente de inovar.
Então, eu percebo que esses funcionários, essas pessoas são mais impactados nesse tipo de cobrança, de estar à frente do seu tempo, ou de responder a essas mudanças, de estar sempre muito atualizado, o que gera inúmeras consequências quando a gente soma isso com o cenário brasileiro de uma maneira mais ampla, que já não está muito favorável em relação à saúde mental. Então, as pessoas já estão abaladas em termos de saúde mental. Quando junta essa perspectiva de eu preciso estar à frente, eu preciso responder a mudança, eu não posso demorar, eu tenho que pivotar, eu tenho que não sei o quê. Eu acho que esse recorte tecnológico é mais cobrado e fica mais tensionado nesse sentido. É verdade. E as empresas têm um papel bem importante, né, para trazer recursos, né, para esse apoio, né, para deixar o funcionário cada vez mais confortável em relação à sua saúde, não só física quanto mental. E aí eu queria entender como essas empresas, então, podem explorar esses recursos para que esses programas de assistência ao colaborador possam, de fato, ser efetivos, né? Eu acho importante que a gente perceba que esse é um problema sistêmico, ele é um problema que não é só as empresas precisam fazer alguma coisa ou as pessoas precisam fazer alguma coisa. Porque a gente tem uma mania muito esquisita de culpabilizar os indivíduos, às vezes, por problemas que são estruturais. Não é uma iniciativa isolada que vai resolver um problema desse tamanho que a gente se enfiou como um cenário mundial, é isso. Não é uma coisa assim, uma empresa causou isso ou um indivíduo causou. Às vezes a gente entra nesse lugar de, a culpa é da liderança, a liderança é que tem que tomar cuidado, tem que fazer a terapia, ou tem que reduzir as metas. Eu acho que a primeira coisa, antes de tudo, é permitir que essas conversas aconteçam. Eu vejo que parece que tem alguns temas que são proibidos, ou que a gente não pode tocar dentro do mundo corporativo, e falar das coisas é, sim, um primeiro jeito de resolver as coisas. Então, é importante perceber que programas de acolhimento ou de incentivo à terapia ou grupos que possam conversar sobre isso e pensar em estratégias coletivas de resolver isso, porque é importante perceber que esse é um problema coletivo. Então, a gente criar esses espaços intencionalmente dentro das organizações e falar disso intencionalmente é um primeiro jeito de encaminhar soluções para esse problema. Se a gente está aqui gravando esse podcast e eu sei que vocês têm algumas iniciativas de cuidado com as pessoas, isso é um sinal explícito de que existe algo a ser cuidado e de que a gente está testando estratégias para encaminhar isso. Não quer dizer que o que a gente está testando é a solução final ou que é o único caminho possível. E aí é por isso que exige a conversa no meio do caminho. Entender o que é do indivíduo, o que é da companhia e o que é uma construção em dupla, da gente conversando e se ajeitando, entendendo que a vida não tem uma grande solução final, né? Eu falo que às vezes dá uma vontade de acordar um dia de manhã e falar, nossa, hoje eu resolvi tudo, hein? Hoje a vida deu um jeito, a vida ela chegou. Seria não perfeito. Tem essa grande solução Seria final. Ótimo. É uma ilusão que a gente tem, dá uma vontade de que a vida tem uma solução final, que um dia tudo vai estar resolvido. Essa sensação de controle sobre a vida que a gente gosta de alimentar, né? De que hoje sim, tudo foi controlado e tudo eu sei como lá, isso não existe. Então, é um processo em construção e eu acho que também um momento de aprendizado. Eu acho que antes da pandemia esses assuntos já aconteciam, mas tinha muito essa coisa do indivíduo. Que o indivíduo tinha que fazer a terapia, que o indivíduo tinha que se cuidar e que ia ser assim. Acho que a pandemia veio alarmar e veio engrossar um caldo, os dados ficaram mais pesados depois disso tudo, e que agora as empresas estão usando esse papel social e estrutural delas para também propor coisas para as pessoas. Sim. E tá tudo bem, a gente não tá bem, né? É muito bom a gente reforçar essa mensagem, porque a gente passou aí um tempão também tentando ser super-herói, ser super-heroína, e não. Tá tudo bem a gente parar para cuidar da nossa saúde, ter essa conversa com o nosso time, com a nossa equipe, com a nossa empresa. E eu acho que a Jéssica agora vai poder contar um pouquinho, né, sobre as nossas boas práticas. Aqui a gente tem o Wells e a gente gostaria de saber como é que funciona, né? Não só como funciona, mas o que ele proporciona para o colaborador. Conta pra gente, Jéssica. Perfeito. Vou falar um pouquinho sobre o Wells, mas acho que colaborando um pouquinho com a fala anterior, é justamente isso. A gente já vinha com umas questões de saúde mental e, enfim, muito agravadas antes mesmo da pandemia. Em 2020, a gente já tinha, o Brasil já era o país mais ansioso do mundo.
Então, depois da pandemia, isso ficou mais escancarado ainda. E como é que a gente cuida de saúde mental a partir disso, né? Então, é importante a gente falar sobre as questões de saúde mental no dia a dia, porque quando a gente fala de bem-estar propriamente dito, a gente tem que pensar numa tríade. A tríade é saúde física, saúde mental e a nossa saúde social, como é que a gente se relaciona com as pessoas, o meio em que a gente vive. Então, hoje, a Globo, pensando, inclusive, numa forma de apoio, né, à saúde mental das pessoas, ainda mais em mudanças de cultura, a gente vem acompanhando isso ao longo desse 1 ano de parceria, a UELS vem para complementar para os colaboradores um cuidado que vem acompanhando e monitorando esse cuidado com a saúde mental em 360. Óbvio que a UELS vem como uma solução de uma jornada de sessões de terapia individual, que é o nosso carro-chefe, então, terapias guiadas online por psicólogos no dia e no horário que a pessoa escolher, mas temos muito mais jornadas de autocuidado e autoconhecimento que nos leva, de fato, a gente entender quais são os nossos gatilhos emocionais, o que nos leva para um sentimento que não seja tão bom no dia a dia. E essa jornada de autoconhecimento nos leva também, de fato, ao autocuidado, né? Então, eu vejo isso como um significado. Então, a UELS vem acompanhando a evolução das pessoas através de avaliações periódicas, baseadas em índices clínicos. Então, a gente trabalha com índices clínicos comprovados, a gente tem uma jornada de autocuidado via chat, onde as pessoas, de fato, querem criar uma rotina de bem-estar emocional com apoio profissional via chat, com uma biblioteca de conteúdo sobre saúde mental e outros temas também, né? A gente fala que tem uma jornada em grupo, que é o Coletivamente, que são rodas de conversa online sobre temas relevantes da vida pessoal e profissional, onde as pessoas têm a oportunidade de estar com outras pessoas que não sejam da sua empresa, por exemplo, não um webinar. Então, assim, estar trocando ideias, falando sobre os seus problemas e suas questões com outras pessoas que passam por questões muito parecidas. E isso é importante, como ela bem falou, comunicar é importante, né? A gente tem conteúdos de educação e engajamento, então programas voltados, textos, exercícios, áudios para meditação, porque assim, é importante a gente fazer uma reflexão no dia a dia. E o diário de humor. Eu costumo dizer que o diário de humor é uma das melhores ferramentas de autoconhecimento no dia a dia, porque nem sempre alguém pergunta para a gente como a gente está, né? A gente inicia, às vezes, a nossa conversa sem perguntar para o outro como ele está, ou, às vezes, no automático, né? Tudo bem? Ao invés de perguntar como ele está de fato. Então, o diário de humor é uma função dedicada ao monitoramento de humor das pessoas. Quando alguém me pergunta como você está, ao invés de me perguntar, tudo bem, Jéssica? Já me leva a refletir como é que eu estou me sentindo naquele dia. E isso, para mim, é muito importante. Então, às vezes, eu não recebo essa pergunta, mas o diário de humor começa a ser um expansor do nosso vocabulário emocional e nos ajuda a compreender momentos estressantes no nosso dia a dia. Enfim, a UELS está aqui para ajudar realmente os colaboradores num cuidado com relação à saúde mental e também empenhá-los para que eles também cuidem dos outros aspectos da sua saúde no dia a dia. A Jéssica tocou num ponto ali que me deu um gatilho aqui. Na questão do tudo bem, geralmente a gente sempre manda o tudo bem porque a gente já vai pedir alguma coisa. Às vezes o tudo bem que a gente coloca ali é mais por educação, porque você vai precisar daquela pessoa para alguma coisa, mas realmente você não tá se importando se ela realmente está bem, você só tá esperando um tudo bem e ela fala, não, consigo te ajudar, fala com fulano, então a gente tá sempre esperando só, a gente acaba falando educadamente, mas realmente a gente tem que botar a mão na consciência e falar assim, cara, se eu trabalho com essa pessoa, eu tô diariamente com ela, será que realmente tá tudo bem? Como que ela tá? Como que tá o dia dela? Então, acho que essa questão do tudo bem aí me pegou aqui e me deu uma puxadinha de orelha agora. São pequenos gestos que mudam as coisas no dia a dia. Exatamente. Então, eu penso exatamente isso. Quando eu pergunto para uma pessoa se ela está tudo bem, eu não estou disposta, talvez, a ouvir uma resposta sincera. Eu quero uma resposta automática. Quando eu pergunto como ela está, eu estou me propondo a muito mais. E, então, é justamente isso. Como a gente refletir um pouquinho mais como a gente se sente no dia a dia e levar e entender quais são esses pensamentos que geram o sentimento, que geram o nosso comportamento, né? Então, é sobre isso. Bacana, Jéssica. E você consegue contar um pouquinho mais para os colaboradores, né? O nosso podcast é aberto aí para o mundo, mas se eu como colaboradora precisasse encontrar o UELS, qual seria o caminho? Eu não conhecia, por exemplo, tá? Eu estou super curiosa já aí para consumir, para
desbravar o Wells. E eu queria saber onde é que eu posso encontrar, como é que é o caminho. Se você conseguir dar um pouquinho mais de detalhes, seria bacana. Sem problema algum. Vamos já falar sobre um pouquinho, informações importantes. 100% gratuito, né? Então a ferramenta é apresentada e oferecida sem custo nenhum para os colaboradores. Somente para os colaboradores, atualmente ela não está disponível para dependentes, mas é algo que a gente está trabalhando, né? A gente usa os dados das pessoas? Não, seus dados ficam anonimizados, então assim, podem usar tranquilamente, conversar tranquilamente, os dados ficam anonimizados, e não é possível associar nenhuma pessoa com a empresa, então pode ficar tranquilo com relação a isso. Onde eu encontro a Wells? Ela está na web, mas ela também está nas nossas lojas de aplicativo, Google Play ou App Store. O Wells, W-E-L-L-Z, você consegue baixar ele rapidamente, e depois, se vocês quiserem, eu posso até mostrar como é que a gente faz esse cadastro, mas basicamente você encontra essa ferramenta no dia a dia, e qualquer outra dúvida que vocês possam ter, está no portal da Globo também. Então entrem lá, sejam curiosos, baixem o Wells para o dia a dia, porque eu tenho certeza que tem uma jornada de autoconhecimento que cabe com o momento de vocês de vida. Ai, perfeito, já estou super curiosa aqui. E agora, para falar um pouquinho mais sobre as redes sociais e a mídia, né? Acho que eu vou direcionar essa pergunta para a Maíra e entender um pouquinho dela. Como é que, então, essas redes sociais podem desempenhar um papel na conscientização e prevenção do suicídio, já que a gente está falando dessa campanha, né? Não só durante o mês de setembro, como todo ano, né? Ao longo do ano. Olha, gente, eu acho bem grave a gente acreditar que as redes sociais ou as mídias vão ajudar a gente no Setembro Amarelo, assim, de verdade. Eu acho que tem um movimento, principalmente no Setembro Amarelo, que fazem alguns posts, algumas coisas, mas acho que a gente está entrando numa fase de mundo de questionar o uso das redes sociais e das mídias, né? De até que ponto a gente chegou, e não tem uma regulação, não tem um combinado de como essas coisas funcionam. Eu sempre falo que a gente está vivendo um tempo de mundo ao vivo. O mundo nunca foi tão acelerado quanto ele é agora. Então, tem algumas regras que não foram escritas, algumas coisas que não foram combinadas, e a gente está lidando com as consequências com o nosso próprio corpo. Esse é o risco que a gente está correndo. Eu acho que as redes sociais têm um papel de comunicar essas informações e normalizar essas conversas. Eu acho que está até sendo legal. A gente tem falado mais de terapia, tem falado mais de que está tudo bem trazer isso, ao mesmo tempo que isso aumenta o meu feed, aumenta coisa para eu consumir, a publicidade quer vender o que precisa ser vendido, e os gatilhos continuam me mantendo dentro dessas redes. Eu sinto que o papel é muito importante desses lugares, mas está cada um sempre defendendo o seu. As empresas visam lucro, elas não vão parar de fazer anúncios e tentar vender coisas, porque o Setembro é amarelo, porque o Brasil está burnoutando, está no ranking de depressão, né, e ansiedade. Então, eu acho que é um tema assim, bem conflituoso, porque, ao mesmo tempo, se a gente usa a internet para o bem, para comunicar, para gerar consciência, para educar as pessoas, pô, bacana, eu acho que tem um papel muito legal. Um papel de educação, um papel de ampliação da informação, por exemplo, de fazer determinados dados e dicas e possibilidades chegar a mais pessoas. Eu acho que esse tipo de coisa ficava restrita no público que tinha dinheiro ou que tinha acesso a conhecimento. E hoje a internet tem essa função social de propagação de ideias. Esse poder, né? Por outro lado, se usado de uma maneira não interessante, é justamente o causador da ansiedade, é o causador do gatilho que vai gerar o burnout. Então, no mesmo lugar, a gente está convivendo com essas duas coisas, sabe? É uma linha muito tênue, né? Porque você entra no ponto de essa vida que ele está me passando, é realmente essa vida, tudo são flores, tá tudo ok, tá tudo bem sempre com essa pessoa que tá ali na rede social. Então, é uma linha muito tênue, onde você pode, sim, encontrar algum apoio, alguma ajuda em canais que eles conseguem trazer realmente informação, mas isso aí você tem que exatamente saber onde procurar, mas também você tem muito mais contas ali dentro das redes sociais que mostram uma vida que realmente não é. Então a gente entra nessa linha tênue aí. E mais uma vez na linha tênue entre culpabilizar o indivíduo ou culpabilizar as estruturas. Uhum. Porque vai falar, o problema é o influenciador que só mostra a parte boa. Não, o influenciador ele também é vítima de um sistema que está sendo alimentado. Ele ganha dinheiro para fazer isso. Quem vai ficar chorando no story, gente? Ninguém. Tipo, sabe? E aí tem essa coisa de, como é que você tá fora do story? Eu até brinco, eu falo, gente, minha vida é boa, tá? Não é porque um ou outro tá mentindo, não, que a minha vida que eu tô... Não, eu não acho que minha vida é boa.
mas eu tô coberta por uma camada de privilégios. E aí eu vou culpabilizar um influenciador que é um indivíduo que ganha dinheiro? Eu tenho que pensar como as empresas, sabe, como entidades, aí a gente vai falar de política também, como essas pessoas com poderes realmente de mudar as coisas estão trabalhando ou fazendo intervenções. Porque achar que a culpa é do influenciador que só mostra a parte boa da vida dele, aquela pessoa às vezes é mais uma vítima desse mesmo loop cultural, a gente chama isso de loop cultural em design organizacional. É um loop que se retroalimenta, a gente não sabe direito de onde ele começou, nem onde ele acaba, só que a gente se vê envolvido por ele. E é muito difícil de sair dele. São estruturas muito antigas, elas vieram até antes da internet. Elas se manifestam de uma maneira mais cruel na internet, mas elas existiam. Então, é um loop bem complexo que a gente se meteu com essa coisa de internet, viu, gente? Vou te enganar, não. Espero que cada vez mais a gente consiga trazer informação de qualidade, enfim, né? Para a gente não cair nessa contradição aí que as redes sociais, enfim, que a mídia traz. E aí eu queria falar um pouquinho aqui da Globo. A gente daqui a pouco vai ter a Amanda Gouveia falando aqui do Coletivo de Cultura, né? Mas já reforçando que a própria Cultura Globo já fomenta, né, esse diálogo aberto e transparente. E aí a Amanda vai contar daqui a pouquinho, né? Ela está chegando por aí, um pouquinho mais pra gente, vai falar um pouquinho desse papel do coletivo. Enquanto isso, Maíra, é com você mais uma vez. Eu queria entender, assim, do seu ponto de vista, como é que a gente pode promover resiliência emocional e o autocuidado ao longo do ano, né? Com tudo que você falou, claro, mas falando muito ali dos direitos descansistas. Hoje em dia, assim, eu digo por mim, tá, pessoal, assim, sendo super transparente, quantas vezes eu... No meu descansar, já me senti culpada de estar descansando e não produzindo. Sendo que eu já tinha produzido o dia inteiro, sabe? E eu digo não só no meu trabalho, assim, no mundo corporativo, na minha vida mesmo, né? Eu tô ali, às vezes, num sábado, lendo um livro, pensando, eu deveria estar arrumando a casa, será que eu deveria estar fazendo algo mais produtivo, digamos? E descansar é extremamente importante, né? Então, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. É importante trazer... Bom, para quem não sabe o que são os direitos descansistas, os direitos descansistas são um reporte que eu, com a minha consultoria da Subversiva, em parceria com a 6510, que é uma consultoria especializada em comunicação com mulheres, te lançou no ano passado, reivindicando o nosso direito ao descanso. A gente brinca se existem direitos trabalhistas, nós também queremos os direitos descansistas. Sendo que o descansar já é um direito, ele está na CLT, ele está na Constituição, isso é um direito nosso, mas a gente foi falando mais do trabalho e não reivindicando, a gente foi deixando o descanso de lado. É importante trazer também que isso é muito uma coisa brasileira, uma coisa talvez americana. Outras sociedades, outras culturas, as pessoas têm o horário certinho delas de trabalho. Descansar no Brasil é considerado vagabundagem. E tem até uma lei contra a vagabundagem. Pessoas eram presas, né? Quando elas eram vagabundas, digamos assim. Então, os direitos descansistas, eles vão reforçar o descanso como algo estrutural e não como só um autocuidado. A gente traz um pouco dessa perspectiva de que enquanto não é estrutural, a gente precisa se cuidar. E aí vai se conectar muito com isso que vocês estão trazendo de, olha, como é que está a sua terapia? O brasileiro tem uma necessidade muito grande de agradar todo mundo, de estar bem com todo mundo o tempo inteiro. Isso dificulta que algumas pessoas tenham coragem de dizer não, porque a gente está sempre querendo ser simpática, agradável e não sei o quê. Então, os direitos descansistas vão dizer o que a gente precisa fazer no cotidiano para cuidar desse descanso, mas, ao mesmo tempo, vão alertar que existe uma cultura muito forte dessa produtividade no Brasil. Se você está sentado... admirando uma paisagem, você não deveria, porque você está perdendo tempo, aquela história de que tempo é dinheiro. Mas quando você vai olhar para culturas indígenas, para culturas quilombolas, as pessoas têm esse tempo de apreciação da vida como algo muito natural, como algo que faz parte do ser humano que a gente é. A gente esquece que a gente também é natureza, a gente não está afastado disso. A gente se sente melhor quando está perto do mar ou da grama. E também os direitos descansistas vão trazer disso, de você se conectar com essa natureza de uma forma mais intencional. Mas, por outro lado, a gente vai defender outras pautas mais estruturais ali também. Por exemplo, a licença paternidade estendida, a gente vai falar de semana de 4 dias, a gente vai falar de trabalho remoto, por exemplo, dessa manutenção do trabalho remoto. A gente vai trazer outras perspectivas para além dessas que olham só para o indivíduo. E, principalmente, perspectivas femininas. Porque se todo mundo está cansado, as mulheres estão mais cansadas que todo mundo.
Porque além do trabalho, como a gente chama trabalho de emprego, né, existe um trabalho não remunerado muito grande que as mulheres fazem, de cuidar da família, de cuidar da casa, de cuidar das pessoas. Tem um estudo que fala que algumas mulheres líderes desistem da liderança, porque quando elas assumem cargos de liderança, além das metas convencionais que já existem nas empresas, as metas de diversidade e inclusão, acolhimento e de cuidado de saúde mental com as pessoas acabam também caindo nessas mulheres. E elas não querem ter esse trabalho adicional que geralmente não estão nas metas. Então, os direitos descansistas são um reporte que vão abordar essas perspectivas, tanto individuais, de que sim, a gente se baseia muito na Tricia Hersey, que é uma mulher negra dos Estados Unidos, que tem um livro chamado Rest is Resistance, tipo, descansar é resistir, que hoje em dia, para você descansar, você tem que lutar. Tipo, ninguém quer que você descanse, não vai vir um descanso naturalmente, você vai ter que cavar esse espaço na sua agenda, você vai ter que ser intencional nesse negócio, porque senão todos os seus espaços serão preenchidos, ou por coisa que você arrumou para fazer, porque a gente é agoniado, ou por coisa que alguém te deu para fazer. Então, a gente tem que lutar para descansar, criar esses espaços intencionais, mas aí quem é que pode criar? A Globo está aí oferecendo programas de saúde mental, mas a gente tem quase metade da população brasileira em vulnerabilidade social, não sabendo se vai comer amanhã. Então, a gente, nos direitos descansistas, começa a olhar para esse lugar mais estrutural, até de política pública, porque algumas pessoas não vão ter como lutar, ou não vão ter empresas que apoiam elas, ou não vão ter como se defender. E nesse reporte a gente vai aprofundar e vai falar também sobre essas pessoas que não estão nesse lugar mais privilegiado, de ter empresas que apoiam, de ter uma estrutura de acolhimento em torno delas. Elas precisam de outros jeitos de cuidar da saúde mental, e os direitos descansistas vão reivindicar isso. Nossa, me senti representada. Quando falou ali do trabalho extra da mulher, né? É um trabalho nada valorizado e é aquele trabalho que, na verdade, é a base ali também, né? Para que a gente possa, nossas famílias e nós mesmos possamos ter ali a nossa vida profissional também fluida. É todo esse por trás, né? Que é o cuidar da família, o cuidar da casa, que é um trabalho árduo. É muito árduo. doido isso. O trabalho do cuidado, ele não é valorizado, ele não é remunerado. E eu acho que é uma discussão que a gente vai ter que ter daqui para frente. Sobre a remuneração do trabalho do cuidado, a gente reivindica isso, inclusive, nos direitos descansistas. No Japão, já tem filhos mais jovens que estão ficando em casa para cuidar dos seus pais. E eles vão ser remunerados por isso. Porque se os idosos não são cuidados, essa conta cai em algum lugar, cai no governo, cai na saúde pública, ela cai em outro lugar. E começaram a se pensar por que não as pessoas que cuidam das coisas não serem remuneradas ou não poderem se aposentar, por exemplo. Isso é muito doido, porque se tem uma pessoa trabalhando, tem outras cuidando dela, provavelmente, né? Os homens foram trabalhar primeiro e as mulheres ficavam em casa cuidando da possibilidade dos homens poderem trabalhar. Aí a gente começou a trabalhar, principalmente as mulheres brancas, as mulheres negras ficaram em casa cuidando da nossa casa pra gente. Então, vai recaindo sobre gerações de mulheres o cuidado. E a gente não tem muitas essas conversas e não percebe o quanto isso burnout, o quanto isso também gera ansiedade, o quanto isso... Então, os direitos descansistas vão caminhar para esse lugar. Eu acho que é uma discussão não tão quente, as pessoas não veem isso no dia a dia, a gente acaba caindo nesse lugar um pouco mais superficial, na minha visão. Acho que é uma discussão que precisa começar. Como eu falei, não acho que amanhã a gente vai resolver isso. Tem gente que acha que algumas coisas são utopias, mas eu falo, eu vou viver sem utopia, né, gente? Sei lá quantos anos eu vou viver aqui na Terra, eu quero lutar por coisas utópicas, sim. Porque se eu ficar só lidando com aquilo, isso não é uma realidade, Maíra, aqui não dá. As pessoas também disseram isso e várias outras coisas. Mas eu falo, um dia já existiu escravidão, num dia já as mulheres já não puderam trabalhar e nem votar. Então, assim, coisas já não puderam ser feitas que achavam que era utopia numa época. Pessoas lutaram, pessoas conversaram, reivindicaram e as coisas mudaram. Para a gente descansar, algumas coisas vão ter que mudar. Essa é a mensagem ali dos direitos. Essa é a mensagem. E além do cuidado, do cuidar em si ali do manual, né? De estar fazendo algo para cuidar, tem a organização, assim. Eu vou organizando dia a dia ali, então todo dia eu tô pensando como que vai ser essa semana, como que vai ser amanhã. Então, assim, o dia para mim... acaba que pra gente, né? A Andréia tem filhos, enfim, é outra rotina. E aí a gente tá sempre pensando, como que eu vou terminar o dia de hoje? Como que eu vou começar amanhã? E aí a gente nunca descansa, a cabeça nunca para. E quando descansa, se culpa. Exatamente. Bom, mas agora a gente tem a Amanda aqui com a gente, acabou de chegar, bem-vinda, Amanda. Obrigada, muito prazer. Prazer, bom ter você aqui. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o coletivo de cultura aqui de estratégia e tecnologia da Globo, mas antes eu gostaria que você se apresentasse, fizesse sua autodescrição e aí a gente já parte aí pra conversa. Tá.
Tá bom. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Amanda, eu sou aqui do Hub de Distribuição de Conteúdo da Globo. Fazendo aqui minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, tô com um vestido de florido e uma jaquetinha, uso um óculos de vinho e tenho cabelo castanho. Prazer. Amanda, conta pra gente, qual o papel do coletivo de cultura dentro da Globo, especificamente o de estratégia de tecnologia, que é o que você faz parte, né? Sim. Então, o papel do coletivo é um papel bem recente, assim, ele veio muito em paralelo com o caminho da cultura dentro da Globo, né? No momento em que a Globo se reestruturou para criar os pilares de cultura, né? Que aí eu acho legal compartilhar com o pessoal, que são 4. A gente tem leveza no dia a dia, colaboração para chegar mais longe, diversidade para somar e evoluir, comunicação. E assim, na medida que a Globo construiu esses pilares, ela viu a necessidade de ter as equipes trabalhando em prol desses assuntos, né? Porque para a gente não deixar tudo muito estático, né? Assim, descrito, né? Um documento. Então, eles viram a necessidade de realmente terem os coletivos para apoiarem na jornada de cultura. Então, não só o coletivo de IT, mas todos os coletivos que existem em todas as áreas, eles servem muito para impulsionar realmente a cultura, né? Para pegarem esses pilares e transformarem em ações, compartilharem com as equipes, para elas conseguirem ter a dimensão de onde vai a cultura Globo. Então, para a gente garantir que esteja entremeado no nosso dia a dia mesmo e não só num documento. Num documento ali para todo mundo ler e só vai ler quem parar realmente para prestar atenção ali, né? Exatamente. E além dos pilares, né, da Cultura Globo, quais temas vocês têm trabalhado ali durante o ano, né, no coletivo, né? Vocês estão propondo ações? Conta um pouquinho do trabalho de vocês. Então, a gente pega insumo de diversas fontes, né? Então, a gente utiliza muito a pesquisa de engajamento, que é uma pesquisa que a gente tem na Globo, que traz ali uma dimensão de como as equipes estão se sentindo, de como elas estão posicionadas ali dentro das temáticas da Globo, de comunicação, de colaboração. A gente faz uma série de interface com as próprias equipes para coletar mais insumos de como elas estão se sentindo. Então, assim, a gente junta um compiladão de várias fontes de informação e consolida isso nos coletivos. E aí, assim, o que o coletivo de IT representa, né? Como eu falei, a gente tem uma série de coletivos. Dentro da área de tecnologia, nós temos várias áreas e cada área tem o seu coletivo. E aí, o coletivo de IT, ele serve muito para ser um centralizador de tudo que está acontecendo ali, né? Então, a gente tem uma dimensão de tudo que está acontecendo nas áreas, respeitando as suas especificidades. Então, a realidade de cada área ali acaba sendo diferente. E a gente tem uma dimensão de tudo que está acontecendo e reúne ali no coletivo de IT para ver, olha, isso aqui está funcionando em tal lugar, pode ser que funcione em outra área. Ou então a gente pode pegar uma ação que seja específica e aumentar ela, trazer mais abrangência, mais impacto para as pessoas. Então, o coletivo de IT ele serve muito para impulsionar as ações que estão acontecendo ali dentro da área, né? Da macro-área. Eu também faço parte do coletivo e o que eu acho bacana é que a gente já conseguiu, né, trazer uma cartilha que fala especificamente sobre reuniões no primeiro momento, mas a gente quer expandir para outros temas, né, como a Amanda falou, e aí eu acho que você pode contar um pouquinho também, porque ela tem trazido resultado. Eu senti que o pessoal engajou nos temas e nos movimentos. A Ana também, se quiser compartilhar, né, um pouquinho do seu sentimento enquanto colaboradora a partir da cartilha. Conta pra gente um pouquinho, Amanda. Isso, aí é até legal de falar dos focos, né? No passado, a gente trabalhou bem fortemente no foco de leveza, né? Que foi o pilar da cultura principal para o ano passado, né? E aí, em cima desse tema de leveza no dia a dia, uma das ações, assim, surgiram várias ações, mas uma delas foi essa que a Andréa compartilhou, da cartilha de segundas em foco e sextas leves. Provavelmente a realidade de muitas pessoas, né, não só da Globo, mas de outras áreas, é a quantidade de reuniões, né? Então, a gente tem tantas reuniões que a gente não consegue ter um tempo ali para raciocinar em cima das coisas que a gente precisa fazer. O ócio criativo. Exato. Assim, muita reunião. Então, a gente pensou nessa estratégia, né, que foi montada da cartilha, de segunda, na parte da manhã, a gente não ter reunião para realmente ter aquele momento de fazer o download, né, pra semana. De focar realmente. Exato. Ler os e-mails, enfim, encontrar com as pessoas, se você estiver no presencial, se reorganizar ali para realmente ter uma semana melhor. E na sexta-feira à noite, ninguém tá com cabeça para fazer reunião. Então, por isso, as sextas leves, pra gente deixar a sexta-feira liberada, né, de reuniões, o final da tarde ali, a partir do almoço, para realmente a gente também fazer um fechamento, aproveitar para fazer as reviews, o que rolou na semana e já ir se encaminhando ali para o final de semana, que é algo que todo mundo espera já na sexta-feira.
A Sexta Leve ajuda bastante, principalmente com essa casadinha da segunda, né? Eu até comentei aqui um pouquinho antes, a gente, na sexta, é sempre aquela fechada, com chave de ouro ali, para entregar alguma coisa que você vem trabalhando ao longo da semana, mas aí que na sexta você consegue dar uma olhada no todo e ver se, não, realmente tá ok, já faz essa entrega. A segunda de se programar para a semana ali, a segunda de manhã, que é quando você tá ali começando a trabalhar ou chegando no prédio, quando você está presencial. Então, é muito, para mim aqui, que sou de IT, é muito importante ter esses 2 momentos ali para a gente poder se organizar. E aí a semana acaba sendo um pouco mais tranquila, porque a gente conseguiu parar e se organizar, e parar num tempo produtivo ali de ter um foco, de estar ali só você e os seus pensamentos. Então, é bem legal. Exato. E assim, até esse ponto é legal, porque essa ação surgiu dentro do coletivo, tendo em vista as necessidades das pessoas que fazem parte. Porque o coletivo é formado, assim, acho que eu não comentei, por pessoas das próprias áreas, né? Então, não é alguém que está com o olhar de fora. São pessoas que estão vendo realmente as necessidades do dia a dia. Então, essa, por exemplo, era uma dor que as pessoas tinham. Então, a gente montou ali uma solução para atender isso. Então, acho que o coletivo funciona bem por isso. São pessoas de dentro, olhando para as necessidades de dentro. Então... Perfeito. E tem super dado resultado, né? O pessoal está respeitando esses espaços, a gente está conseguindo se organizar melhor. Importante dizer que a cartilha trata desses 2 pontos, mas também fala sobre outros pontos das reuniões, né? Realmente chamar para as reuniões quem de fato deveria participar, não lotando a agenda do pessoal, de todo mundo. É bem bacana. A gente trata outros pontos e a gente pretende agora também levantar outros, né, temas que são críticos para a gente focar também e trazer novas iniciativas. E aí, voltando um pouquinho para a Jéssica, né, para falar um pouquinho mais, né, com mais detalhes ali sobre esse primeiro acesso, você ficou de dar um pouquinho mais de direcionamento de como seria, né, esse primeiro acesso, o atendimento, como é que a gente pode tirar dúvidas, como a gente se cadastra. Eu posso usar meu e-mail pessoal, eu tenho que usar o e-mail da Globo, né, como colaborador. Temos um filtro para adaptar o atendimento para que o usuário necessita. Como é que isso funciona, Jéssica? Fala um pouquinho mais aí em detalhes. Boa, aprofundando um pouquinho mais sobre a ferramenta Wells no dia a dia, e como eu falei, a gente pode usar tanto na web quanto no nosso aplicativo no celular, o que facilita muito no dia a dia, inclusive para você, quando você usar a ferramenta de diário de humor, você pode marcar o dia, a hora que ele vai te perguntar como você está se sentindo. Então, se ninguém te perguntou, a ferramenta vai te perguntar, mas o cadastro da Wells não leva nem 5 minutos, ele basicamente quando você baixa o aplicativo, você entra na web, você clica em criar conta, você coloca o nome da empresa, então você vai buscar pela empresa, você vai criar a conta com o seu CPF e e-mail corporativo e escolher a senha da sua preferência. Um outro passo que é importante é que depois que você fez isso, você vai receber um e-mail que é um código para validação. E é importante a gente sempre verificar a nossa caixa de lixo eletrônico, spam, sempre vai cair em algum lugar que talvez a gente não veja. Depois que eu recebi esse código, eu vou lá e insiro, são 4 números, ele faz a verificação e nesse processo você vai ver já a tela de sucesso, sua conta foi criada e sim, felicidade, para que você possa acessar todas essas jornadas e conteúdos exclusivos da Wells. O mais importante aqui é que a partir desse momento, para você acessar outros conteúdos, você tem que responder um breve questionário. Isso porque a inteligência atrás desse questionário nos leva para um melhor direcionamento, tanto para psicólogos que possam atuar melhor nas suas questões com relação ao dia a dia, porque saúde mental, a gente não está falando só de quando tem um problema instalado, quando já tem uma ansiedade, quando tem algumas outras questões. Pode ser algumas coisas que você queira trabalhar nos seus dias a dia, né? Uma soft skill, eu quero trabalhar melhor uma questão com relação à minha comunicação. Pode parecer que não, mas eu sou muito tímida, então eu faço isso no meu dia a dia com a minha terapeuta, para ela me ajudar a melhorar essa timidez e melhorar a minha oratória no dia a dia. Escondeu bem. Então, que bom, tá dando ruim ou tá dando bom, gente? Tá dando ótimo. Então tá bom, então sucesso, vou mandar um beijo pra ela depois, falar, mãe, tô na Globo, e deu certo, viu? Enfim, mas com certeza, para mais informações, vocês podem contar com o portal da Globo, porque ele tá totalmente direcionado e facetado para vocês,
funcionários da Globo. E, obviamente, eu gosto de lembrar sempre, as pessoas têm preferências, então nem sempre elas vão querer usar o aplicativo, podem usar a versão web e sem custo, estejam aí disponíveis. Em breve teremos novidades, então assim, a Globo está investindo bastante para que vocês tenham um apoio de uma jornada de autoconhecimento de fato, de muito autocuidado daqui para frente, para que possam acompanhar o quê? Todas essas mudanças culturais que vocês estão fazendo, todas essas iniciativas no dia a dia. Perfeito, Jéssica. E para a gente finalizar o nosso podcast, a nossa conversa aqui que foi super leve, foi bem importante, eu queria saber das nossas 3 convidadas, né? Boas práticas para a gente equilibrar ali o trabalho e a vida pessoal, enfim, os conselhos que vocês gostariam de dar, que eu acho que é importante a gente compartilhar também o que está funcionando para a gente, né? Para reduzir o estresse, melhorar o bem-estar geral, assim, o que vocês acham que seria legal também trazer como boa prática individual, né? Aí eu gostaria que vocês 3 falassem um pouquinho. Eu quero trazer um ponto que eu não falei logo no começo, mas além da minha apresentação, eu também sou saxofonista e ativista. Eu co-criei um bloco chamado As Obscênicas, é um bloco só de mulheres aqui em São Paulo. E a gente tem uma oficina de sopros, de inclusão de mulheres nesses instrumentos. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho muito importante a gente ter e ser alguém fora do trabalho, gente. As pessoas, elas, quando saem do trabalho, parece que elas se perdem, elas não têm uma outra personalidade. Eu até brinco, né, que algumas pessoas falaram, estou com saudade do presencial para ver as pessoas. Eu falei, nossa, vocês não têm um amigo? Vocês não têm outro problema para resolver? Que não seja ir para o trabalho? Sabe assim? Isso me incomoda muito, me preocupa muito. Sim. É claro que o dia tem 24 horas, 8 horas dela a gente passa dentro do trabalho. Essa estrutura de distribuição das horas estimula esse vínculo nosso com o trabalho, mas como eu falei, lutar é um descanso. Quer dizer, descansar é uma luta. É a meta. Exato. Então, você precisa ter um hobby. Eu falo, arruma outro problema para você se preocupar. Às vezes você fala, tem um animalzinho que me dá um trabalho. Só que tem dias que eu falo, nossa, ainda bem que minha gata me deu um trabalho, porque me fez sair de dentro da minha própria cabeça. Porque às vezes a gente fica tão envolto na nossa cabeça, a gente não tem uma planta para regar, um bicho para cuidar, até um bloco para se estressar. Eu falo isso, sabe? E assim, organizar blocos de carnaval não é tranquilo, não. Mas é tão gostoso. Aquele momento, o carnaval foi um lugar intencional meu, de explorar o lúdico, que o adulto vai deixando para lá. A gente não brinca mais. Tá rolando muito meme na internet, as pessoas muito com solidão. Aí falam que você não faz mais amigo depois dos 30 anos. Isso não é verdade. Os melhores amigos que eu tenho foram depois dos 30. Mas porque muito essa coisa do autoconhecimento, tipo, eu sou assim, eu tenho esse jeito. Quando eu encontro pessoas que se parecem comigo, eu intencionalmente vou lá e, putz, queria ser amiga de fulana, sabe? Onde eu me conecto, o que eu faço. Então, a gente precisa ser mais intencional nesse negócio. Se a gente quer descansar, um jeito meu é ter hobby, ter um lugar de entretenimento que não seja, sei lá, só videogame. Tipo, o seu hobby não pode ser só ler livro, entendeu, gente? Tem uma coisa corporal que a gente precisa se mexer. Exercício físico, a gente vai deixando. Gente, faz 5 minutos hoje, faz 10 minutos. Ficar sentado na cadeira o dia inteiro. Tem um livro chamado O Pensamento Sentado, que vai falar que não é natural do ser humano. Essa sentada na cadeira é artificial. A gente precisa ter outros movimentos corporais. Não sei se vocês já sentiram isso. Tem dia que parece que a minha cabeça cansou antes do meu corpo. Meu corpo seria capaz de mais, mas a minha cabeça já não dá. E esse desequilíbrio é que vai acabando com a gente. E fazer uma atividade física é um jeito de equilibrar essas coisas. Então, pode parecer clichê, mas a gente tem que lutar para fazer isso, gente. Tem que fazer atividade física, ter um hobby para você saber quem você é para além do trabalho. E ter planejamento pessoal. Eu vejo assim, se você não sabe o que você quer, essa frase meio clichê de coach da internet, mas eu sou obrigada a falar, se você não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Aí tudo que vai aparecendo, você não sabe dizer não, porque você nem sabia o que você queria para começo de conversa, sabe? Então a gente tem que tomar esse cuidado também de separar umas coisas que são importantes pra gente, para definir você quer assumir um cargo de liderança ou não? Você quer entrar nesse projeto X ou não? E se você não quer, não adianta só não querer, né? No mundo corporativo. Você tem alternativas, você tem uma outra pessoa, sabe? Então, pra gente negociar minimamente as coisas. A gente sai dizendo sim, nem tenta negociar. Que eu não posso dizer não, porque meu chefe... Eu falei, mas você tentou? Você trouxe um argumento? Você trouxe um dado? Então, tem algumas frentes que tem coisa pra gente fazer. Então, assim, pra mim, é ter um hobby, né? Ter um problema... Cultivar suas amizades para além do trabalho. Quem é você para além desse seu trabalho? Pelo amor de Deus. Aprender a dizer não, mas não é aprenda a dizer não. O que dá para negociar?
Quais são os seus planos? O que você quer para você? Se você não souber, vai chegando coisa e você vai entubando, porque você não sabe o que você quer. Então, eu acho que são lugares, assim, interessantes para olhar. E é isso. Eu falo por mim, eu sempre levei a vida muito a sério. Nunca tive burnout, mas já fui bem workaholic. Ir para o carnaval, por exemplo, foi intencional. Eu vou aprender a tocar um instrumento. Eu aprendi depois dos 30 anos, não é uma coisa antiga. Massa. Não acho que eu tenho talento. Eu acho que eu faço mal feito. Mas é importante umas coisas você fazer mal feito. Mas faz, entendeu? mas tá fazendo. É isso, tô fazendo. Então, eu acho que pegar um negócio pela diversão, sem ter um grande objetivo final, de uma grande produtividade, de um grande... Sabe? Eu acho que é esse lugar que tá faltando a gente olhar pra gente lutar mais pelo nosso espaço, por quem a gente é e pelo nosso descanso. Essa fala da Maíra é tão importante. Outro dia eu parei para responder uma pergunta de algum aplicativo também, que tinha o propósito, né, da saúde mental. E o aplicativo me perguntou qual era o som que eu mais gostava, além da minha música favorita. Eu não soube responder. Eu fiquei quase uma hora pensando, gente, eu gosto do quê? Dos pássaros? Pode. Né? E aí, assim, perguntas simples, você não consegue responder sobre si mesmo porque você não parou para ter esse momento, né? Para se autoconhecer, para buscar o que você realmente gosta. Quantas vezes eu parei e me perguntei o que eu gosto de fazer, né? Qual é o meu propósito, enfim. Fora o que a gente faz no mundo corporativo, enfim, e das nossas obrigações. Mas e vocês, meninas? Conta pra gente, Amanda, o que você costuma fazer? Quais são suas dicas? Então, esse ponto é muito legal, até terminando de comentar, né? Porque a gente sabe responder todas as perguntas da nossa família e tal, sobre o trabalho, né? Mas quando perguntam sobre a gente, às vezes a gente não sabe responder, e isso é muito importante. Outra coisa que eu acho que é legal compartilhar, antes até de falar do coletivo de cultura, é que eu acho que faz muita diferença a gente lembrar, né, que a gente não trabalha com objetos, né? A gente trabalha com pessoas, e, assim, as pessoas têm momentos ruins, momentos bons, enfim, tem uma complexidade em volta das pessoas que eu acho que em alguns momentos no mundo corporativo a gente acaba esquecendo, né? De considerar toda essa, enfim, diversidade dentro de uma pessoa só, né? Que tem as nuances. Então, acho que isso faz muita diferença, assim, de a gente ter essa empatia, né? De pensar que, assim, a pessoa não é igual a gente, não tem os mesmos pensamentos, não tem os mesmos comportamentos, tem gente que gosta de falar, tem gente que não gosta, enfim. E ter um ambiente em que essas pessoas consigam estar ali sem se sentirem desconfortáveis por não atender certos padrões, né? Exato. Cobranças, enfim. A escuta ativa é super importante, né? Também. Exatamente. E aí, assim, falando um pouco do coletivo de cultura, eu falo muito com as pessoas que é uma jornada, assim, sabe? Não é a Globo é uma empresa gigantesca, então não é do dia para a noite que a gente vai mudar as coisas. Então, a gente tem que, até como a Maíra falou, lutar por isso, né? É uma jornada que a gente vai construindo em conjunto. Então, a gente precisa acreditar nessa mudança. Se a gente fizer as coisas da mesma forma, as coisas vão continuar da mesma forma. Então, a gente precisa tentar o novo, né? Tentar coisas novas. E eu vejo muito o coletivo como um impulsionador disso. Então, se as pessoas também... Assim, e o coletivo não são só as pessoas que fazem parte efetivamente, né? É o todo, né? É a IT inteira, é a Globo inteira. Então, se você tiver alguma ideia, se tiver, enfim, alguma informação, quiser conversar... Quarta mesmo, eles divulgaram um e-mail dizendo, né, quem são as pessoas que fazem parte do coletivo. E lá mesmo no e-mail diz para vocês entrarem em contato. Eu também me coloco aqui à disposição para vocês entrarem em contato. Que a gente vai saber direcionar ali a sua ideia, enfim, a sua questão da melhor forma. Até se a gente precisar de outras ajudas além do coletivo, porque ele também tem esse papel de reunir, né, os grupos de afinidade, reunir os grupos ali do RH. Então, a gente acaba tendo uma facilidade de juntar ali vários esforços dentro de um ambiente só. Então, acho que é importante a gente tentar realmente fazer diferente, né, do que a gente já vem fazendo. Parabéns pelo trabalho. A gente está encaminhando para o final, meninas. Jéssica, você quer falar mais um pouquinho também sobre suas práticas, sobre suas dicas aí no dia a dia? Eu acho que vai acabar reforçando o que todo mundo falou, no fim das contas, né? Então, uma boa atividade física, explorar atividades que sejam relaxantes. Eu acho que o ato de explorar é uma coisa muito importante. A Maíra falou bem, viria uma saxofonista. Possam fazer perfeito, mais fácil. Então, ela explorou uma atividade que foi relaxante para ela. Eu acho que é importante aqui a gente falar sobre como a gente precisa cultivar os nossos relacionamentos fora, porque a gente veio de um tempo de pandemia e a gente não sabe mais socializar. Esses dias eu estive no escritório e, infelizmente, a gente estava almoçando
todos juntos, e de repente a mesa ficou quieta, eu olhei, todo mundo estava no celular. E não sabendo mais interagir socialmente quando a gente tem a oportunidade de estar ao vivo. Não sabendo ter uma conversa, né? Pessoas. Exatamente, não sabendo conversar. Então isso é muito importante. E priorização do nosso sono. O quanto isso é importante pra gente, né? Às vezes a gente fala de descanso, e muito bem falado, às vezes a gente não consegue nem priorizar o nosso sono. Em um determinado momento a gente, antes de dormir, abre um aplicativo lá, de repente estou vendo Reels, danças, e perdi 2 horas valiosas do meu sono, do meu descanso naquilo. Então, eu acho que a gente tem algumas dicas práticas no dia a dia, ferramentas que a gente pode utilizar, mas eu gosto muito de utilizar uma frase, e peço desculpas porque eu não sei de quem é o autor, mas na música a pausa também é nota, né? Então a vida soa melhor quando a gente aprende a ter valor às pausas, aos silêncios, a esses momentos que a gente precisa ter no dia a dia para recarregar e de fato voltar com tudo. Isso é muito legal, que eu lembrei de um ponto que a gente aqui tem a Clarinha, que é a nossa geração Z, completamente ativa, e a Clara veio me despertando. Eu tô aqui há 1 ano, e há 1 ano trabalhando com a Clara, assim, diretamente, e a Clara tá sempre procurando coisas novas para fazer. Ela tá sempre envolvida em alguma atividade de vamos fazer limpeza na praia, e a Clara tá lá, tipo, é uma coisa. Aí ela fala, aí ela entra, a nossa geração Z, né, que entra nas redes sociais e fala, gente, eu tô aqui, tô participando, tá muito legal, foi isso, foi aquilo. E aí ela tá sempre fazendo alguma coisa nova, que eu comecei a parar pra pensar, falei assim, cara, o que nesse 1 ano eu fiz de novo? E eu falei, eu não consegui, eu não fiz nada, então. Beijo, Clara, mas é porque é uma cabeça que está começando a se formar tanto profissionalmente, mas como ser humano, sabe? Ela olha muito em atividades fora a empresa, fora trabalho, que vão fazer bem para ela, para o meio ambiente, para quem estiver com ela, e assim vai. Então, eu acho que esse ponto de explorar coisas novas é muito bom. Ter um hobby é muito, muito importante. Você precisa definir quem você é fora do trabalho, com os seus amigos. Eu tenho amigos que gostam de ir para shows comigo, de, sei lá, todo final de semana, todo mês. E eu tenho amigos que eles só gostam de sair, vamos tomar um café, vamos tomar um sorvete. Então, assim, a nossa rede de amigos, todos os nossos amigos, eles não têm que ser iguais. A gente tem momentos e tem amigos que, de alguma forma, a gente se conectou porque a gente se parece, mas que nem sempre, nem 100% do tempo, a gente vai querer fazer tudo igualzinho, a mesma coisa. Então, essa questão de explorar é muito importante. É verdade. O que eu fiz de novo para minha saúde mental, né? Não é o que eu fiz de novo para gerar mais uma cobrança. Exatamente. Dentro ali das milhões de cobranças que a gente já tem. Mas e eu queria reforçar o sono, gente. Eu não falei do sono, mas verdade. O sono é eu já vi vários textos falando, se você não consegue fazer nada pela sua vida, lute pelo seu sono. Lute para dormir. Porque regular o sono regula, assim, todo o resto. Eu acho muito importante enfatizar, gente. Não tô conseguindo fazer nada. Tenta dormir direito. Porque isso aí várias outras coisas destravam por isso aí. Só reforçando aqui quem tá ouvindo a gente. Por mais que você não durma, às vezes deitar, sem tela, sem nada, você deita, você fica ali, você pensa na sua vida, já vai te ajudar. Porque às vezes é 1 hora que você tá sem tela, sem TV, sem celular, qualquer tipo de tela, e você acaba que você vai regulando exatamente. Seu sono, ele vai se regulando e ele vai se adaptar, que é aquele horário que você deitou ali, daqui a pouco, tipo, primeiro você vai demorar 1 hora, daqui a pouco você vai estar demorando meia hora, daqui a pouco 10 minutos você deita, você já consegue relaxar, que é o que sua cabeça precisa para o seu corpo estar 100% ali para as suas atividades. Olha as boas práticas. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Eu sei que a gente já falou aqui mais ou menos uma mensagem final, mas eu gostaria de saber se vocês têm mais um recadinho. Ali, a última fala ali do nosso podcast. Eu queria agradecer demais, principalmente a presença da Maíra Blasi, né? Trouxe aqui pontos importantíssimos. Aprendi muito com todas vocês. Estou super feliz de ter participado desse episódio. E aí, queria escutar um pouquinho se vocês realmente têm algo mais a trazer. Enfim, só para a gente se despedir aqui dos ouvintes. Quem quer começar? Eu só quero reforçar a leitura desse livro da Tricia Hersey, do Rest is Resistant, Descansar e Resistir.
Esse livro também, O Pensamento Sentado, acho que é importante a gente se inteirar sobre as leituras e o que está sendo dito sobre descanso no mundo, que tem bastante coisa sendo dita. E deixar meu @, quem quiser ser meu amigo, minha amiga, né? @Maíra Blas, é bem fácil me achar por aí. Gente. Né? Tanto no LinkedIn quanto no Instagram, eu estou falando de futuro do trabalho e abordando essas perspectivas de descanso. Estou falando de geração Z, o tema desse mês, eu vou lançar um reporte sobre geração Z, o que eles têm para ensinar para a gente sobre futuro do trabalho, sobre trabalho. E agradecer também pelo convite, galera. Super obrigada. Obrigada, mãe. Jéssica. Eu agradeço por estar aqui nesse momento. Foi uma troca incrível, passou muito rápido, para falar a verdade. Quero mais, a gente pode ficar um pouquinho mais aqui, se vocês quiserem. Até Mas a troca foi incrível. Eu espero que todos da Globo aproveitem bastante o conteúdo, porque foi enriquecedor. Para mim foi, então eu acredito que para todo mundo que vai estar ouvindo também. Contem conosco da Wells. Sim, eu sou parceiro de vocês, eu sou um benefício corporativo, mas estamos aqui para ajudar nessa jornada. Então, contem com a Wells no dia a dia e contem comigo particularmente. Então, assim, vão atrás também. Estou no LinkedIn como Jéssica Gonzalez, queiram conversar comigo, bater um papo sobre saúde corporativa, programas de saúde. Estou sempre à disposição. E fica aqui a frase: sejam curiosos, baixem o Wells e vão atrás, vão ver o que é. Sejam apenas curiosos, né? É só isso. Já. Amandinha. Bom, eu queria também recomendar os treinamentos da Maíra, eu já fiz alguns, são maravilhosos. Gente, incríveis. De diálogos abertos é sensacional. Aqui na Globo, hein? Exato. Dentro e fora. E deixar, assim, como último recado para o coletivo, para vocês procurarem, realmente, a gente está ali como uma ferramenta para apoiar nessa jornada e assim, tá todo mundo 100% à disposição para entrar em contato, não só eu, como todas as pessoas ali que fazem parte. E também, assim, deixar a mensagem de a gente lembrar de se priorizar, né? O trabalho, a gente sabe bem priorizar as coisas, mas nem sempre a gente lembra de priorizar a gente, como as meninas falaram, e vários ótimos conselhos, várias formas de nos priorizarmos. Então, e também queria agradecer o convite aqui a vocês, acho que foi muito bom. Obrigada. Foi muito bom. Bom, é isso, pessoal. Nosso episódio está nas principais plataformas de áudio. E se você tem algum comentário, pergunta ou sugestão, fala com a gente. O nosso e-mail é globotechcast@g.globo. E se você está aqui no YouTube ou no Globoplay, deixa um comentário e vai ver tudo, que tem outros episódios super bacanas assim como esse. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, meninas. Tchau, tchau.